Bom dia. Irmãos, vamos, sem mais demorar nem um pouco, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celeste, nós louvamos o Teu nome nessa manhã tão bonita, Senhor, e que o Senhor nos dá. Nós temos a certeza, ó Deus, que pela Tua palavra, que as Tuas misericórdias, ó Deus, se levantam sobre nossas vidas. Este é um cuidado constante do Senhor, que nos busca sempre, ó Deus, que está sempre buscando relacionamento conosco. Nós queremos estar contigo nesse dia. Queremos também ouvir da Tua palavra, meditar um pouco nela, para que os nossos corações, bem cedo de manhã, se encham, ó Deus, da Tua presença, para que as Tuas obras possam ser feitas através de nós. Nós te agradecemos pelo Teu povo, que se reúne aqui na Igreja Maranata. Nós amamos esse povo, ó Deus, amamos essa igreja e queremos, ó Deus, te agradecer por ela, que tem sido um meio, ó Deus, de crescimento para nós. Nós temos ouvido várias lives de vários irmãos e isso contribui muito, ó Deus, para o nosso próprio crescimento. O Senhor tem falado conosco nesses dias e nós te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo agora venha nos orientar, nos mostrar através dessa palavra aquilo que precisamos ouvir para esse momento. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Cristo. Amém. Ok, irmãos. Então, essa é a terceira vez que a gente está meditando em 1 Coríntios 13. Né? Na realidade, a gente dividiu o texto, né, em três partes. Primeiro, dos versículos de 1 a 3, depois dos versículos de 4 a 7, e hoje nós vamos ver os versículos de 8 a 13. Então, desde o final de julho, a gente tem estudado esse capítulo e talvez seja, né, nós afirmamos isso na última vez, talvez seja o capítulo mais importante da carta. Né? Paulo tem um desejo intenso de manter a unidade da igreja de Corinto, né? E ele vai envidar todos os esforços que eram possíveis, né, para poder chamar a atenção deles que eles estavam tendo problemas de divisão visíveis, né? E agora ele começa a falar uma série de coisas, né? Não só a respeito da liderança espiritual da igreja, porque havia divisão até nesse aspecto, né? Alguns elegiam Paulo, outros elegiam Apolo, outros Pedro e outros Cristo como sendo realmente os seus líderes. Havia também busca de proeminência por sabedoria no seio daquela igreja. Quanto à ceia, ricos e pobres também tinham problemas também, né? Os ricos comiam e não deixavam nada para as pessoas mais pobres para comerem, né? E com relação aos dons também, havia divisão. Muitos achavam que tinham dons excelentes e que eram mais importantes do que os outros por causa dos dons, né? Por causa dos dons do Espírito. Até na comida, né, eles tinham problemas também e eles se dividiam também nisso. Então era uma igreja muito mundana, com um pensamento muito voltado para as coisas materiais, né? Paulo, então, ele vai nesse capítulo 13, né, levantar o que talvez seja o argumento mais forte dele, né, mostrando que o dom mais excelente de todos, né, o assunto específico aqui é o de dons, né, o dom mais excelente de todos é o amor, e que o amor deveria realmente envolver, né, motivar todos os outros dons no serviço que cada irmão prestava para o outro. Então a estrutura é simples, são 3 porções. E na primeira porção, Paulo destaca que o amor é essencial. Ele fala dos dons ali, ele vai falar de 6 dons, mas ele vai falar num caráter geral, né? Ele poderia ter falado de mais dons, não existiam só 6 dons. Haviam mais dons, mas ele destaca 6 dons. E nisso daí ele tenta mostrar a essencialidade do amor, né? Os outros dons, né, para o serviço da igreja eram secundários, né? Paulo, então, ele vai se utilizar de uma comparação poética, né, durante todo esse capítulo, né? E vai mostrar, então, o destaque, né, dele é o amor. Na segunda porção, então, ele vai mostrar conceitos do amor, né? É muito importante isso daqui, inclusive para nós hoje,
porque nós somos bombardeados por informações acerca do amor que na realidade não são verdadeiras. São visões do mundo acerca do amor e não condizem com aquilo que realmente o amor é. São 15 pontos que ele fala, todos eles no tempo presente, né, são verbos, não são adjetivos, como as primeiras duas qualidades que são destacadas ali, né, a paciência e a benignidade, não são adjetivos, na realidade são verbos, e são verbos que trazem uma ideia de que algo está em movimento, está ativo, né? Não algo parado, não algo que seja do nosso caráter, mas se são do caráter de alguém, são descritivos do caráter de Deus. Deus realmente tem nessas qualidades aqui que ele apresenta como seus próprios atributos. Assim sendo, Deus é longânimo, por exemplo. Deus é benigno, né? Então, tudo que a gente vê aqui, que ele coloca como conceito acerca do amor, são conceitos realmente de Deus, né? São atributos de Deus, né? Mas com respeito a nós, ele diz principalmente que nós devemos ser, que isso deve ser mostrado ativamente no seio da igreja, né? Então, ele define então o amor como sendo vital. Então, o amor é abstrato, por isso pode criar essa confusão entre aquilo que a gente vê no mundo e aquilo que realmente Paulo fala, e é o próprio Deus que está nos falando acerca do amor, né? Ele então introduz esses 15 verbos aqui, sendo 2 deles positivos, 9 negativos, e ele termina com 4 pronomes indefinidos, tudo, né? Então ele vai falar, por exemplo, que os positivos são que Deus é paciente, né? Desculpe, o amor é paciente. Depois ele fala que o amor é benigno. Esses são os 2 positivos. Os negativos, ele vai dizer que ele não se porta inconvenientemente. Ele vai sempre usar uma partícula de negação na frente do verbo. E finalmente ele conclui com 4 pronomes que falam de tudo, né? Tudo suporta, tudo espera. E ele vai então fechar esses 15 verbos então dessa forma. Hoje então a gente vai continuar vendo, né, acerca da última porção, que é muito significativa para a gente, né? Vamos ler então 1 Coríntios 13, versículos de 8 a 13. Diz assim: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior destes é o amor. Então, nós já no versículo 8, que é o primeiro dessa porção que a gente está comentando hoje, a gente vê que Paulo é muito claro quando fala o amor jamais acaba. Ele introduz aqui uma dimensão de tempo, né? Ele fala jamais, né? Jamais, então, é uma partícula negativa também, poderia ser substituído por nunca, né? Se a gente disser o amor acaba, seria positivo, mas quando ele fala o amor jamais acaba, ele está introduzindo uma negação nessa questão do acabar, né? Então, o amor nunca acaba, o amor jamais acaba. E esse acaba aqui, esse verbo acabar, ele tem uma dimensão interessante, porque é como se fosse uma flor que caísse de uma árvore. Ela estava grudada nessa árvore, né? Mas ela pode então cair. Mas no caso aqui ele está dizendo que é como se ela permanecesse na árvore, né? Então o amor jamais acaba, ele permanece.
o amor permanece. Essa é a ideia que o apóstolo quer dar aqui, né? Ele fala isso de uma forma contundente, né? Então a gente percebe que quando ele diz que o amor jamais acaba, ele está falando de um amor eterno, né? É curioso, né? Eu, há um tempo atrás, lendo um livro, eu vi que aquele presidente americano, Abraham Lincoln, ele tinha gravado na sua aliança de casamento, ele e a esposa, essa expressão, o amor é eterno. É mais ou menos isso que Paulo está querendo frisar aqui, né? O amor, então, como ele fala sobre isso, ele está introduzindo uma característica de durabilidade ao amor que ele vai tentar demonstrar que os demais dons não têm. Ou seja, o amor permanece, os demais dons não permanecem, e isso faz com que o amor seja exaltado. O amor, ele tem uma categoria superior justamente porque o valor dele maior é essa durabilidade dele. Então, o dom do amor, ele está conosco para sempre, né? Inclusive, estará conosco também no final, como nós vamos ver no versículo 13. O final que eu quero me referir aqui é no céu. Então, o amor ele é colocado aqui, nesse primeiro versículo, no versículo 8, e ele faz uma transição daqueles conceitos todos, né, que nós tínhamos naqueles 15 verbos dos versículos 4 a 7, né, para agora os últimos versículos de 8 a 13. Mas ele pode também estar muito bem encaixado, né, naqueles conceitos, daqueles 15 verbos, porque ele também é um verbo no presente, ele também conceitua o amor, ele também é uma característica de Deus, o fato de Deus ser eterno, e ele então poderia ser incluído aqui como o 16º, a 16ª característica. Mas como ele abre essa porção daqui, a gente pode ver que ele está, na realidade, esse versículo, na interface entre essas duas porções, a segunda e a terceira. Agora ele vai demonstrar, então, que esse amor, que é dom do Espírito Santo, né, e é quem dá origem à vida espiritual do crente no novo nascimento. O amor não extinguirá jamais. Essa expressão poderia muito bem estar junto daquelas, então, 15 definições acerca do amor, né? No versículo 8 mesmo, na porção B dele, quer dizer, na segunda afirmativa que Paulo fala dentro desse versículo, ele está querendo chamar a atenção de dons espetaculares aqui, especial a profecia, as línguas e a ciência, né? Ele está falando que esse dom, o dom do amor, ele vai permanecer enquanto esses outros dons, eles se vão, né? E vamos ver como é que ele vai tratar agora, né, desse aspecto aqui, né? Ele vai chamar a atenção que o dom de profecias, ele vai desaparecer. E ele usa o mesmo verbo que a gente não consegue ver, mas no original é o mesmo verbo que ele usa para a ciência, né? A ciência passará, as profecias desaparecerão. As profecias estão no plural, por isso desaparecerão. E a ciência passará, porque a ciência está no singular. Mas os dois verbos são iguais. A única diferença deles no original é que um está no plural, por causa das profecias estarem no plural, e o outro está no singular, porque ciência é singular. Mas o verbo em si é o mesmo verbo. As línguas, o verbo que é utilizado para línguas, que é apresentado aqui como cessará nessa versão, a versão da revista atualizada, é um verbo que tem uma característica reflexiva. Ou seja, as línguas por si só vão desaparecer. Elas próprias naturalmente vão desaparecer. Então, ele está destacando esses três aqui também como uma amostra de dons espetaculares entre todos os outros dons, querendo dizer também que todos os outros dons também desaparecerão. Mas quando eles desaparecerão? Né? Então, o que ele vai chamar a atenção mais à frente, né, é que eles têm uma razão de ser durante um determinado tempo. Os dons tinham e os dons têm uma razão de ser
dentro de um determinado tempo. Então, o amor, entretanto, é o dom que vai permanecer. Dos 3 dons citados, então, né, deixa eu ver aqui como é que eu coloquei isso aqui. Assim, vamos para o versículo 9, né? Ele diz assim, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Repara que agora ele exclui o dom de línguas. Ele fala do conhecimento no verbo conhecemos e ele fala também do dom da profecia, porque ele fala em parte profetizamos. E ele começa a mostrar aqui que esse em parte, né, ele começa a destacar essa parcialidade em termos de tempo, né? Porque ele vai chamar a atenção que esses dons não são perenes como o amor é perene. Então, eles são parciais porque eles não são infinitos como o amor, mas o amor é infinito. Então é isso que ele continua a destacar aqui. Agora, quando que essa questão dessa parcialidade, então, vai se extinguir, né? Ele coloca, então, aquilo que é perfeito, né? Quando vier, né, o que é perfeito, e aí a gente não sabe exatamente do que Paulo está falando. Se fosse uma pessoa, ele teria dito, quando vier Cristo, né, a gente teria uma noção de que ele estava falando da vinda de Cristo. Mas ele não fala aqui em momento nenhum da carta, ele não vai definir o que é perfeito. E esse perfeito aqui, ele tem uma característica interessante também. Hoje a gente está falando muito da língua original, e aqui não vai ser diferente. A ideia de perfeição aqui é a ideia de uma coisa completa, né? Então, o que ele está querendo se referir aqui é acerca do cânon, o cânon do Novo Testamento. Então, quando vier o cânon do Novo Testamento, aí você pode pensar assim, poxa, mas o que é o cânon do Novo Testamento dentro do Novo Testamento? Quase nunca se fala acerca disso, né? Mas, na realidade, o que ele está querendo se referir é o seguinte, quando João, no livro de Apocalipse, ele encerra o livro de Apocalipse, lá no capítulo 22, nos versículos de 18 a 20, ele vai dizer que ninguém pode acrescentar nem tirar nada daquilo que está escrito. E ele fecha o livro do Apocalipse usando uma palavra, amém. Essa palavra que é a última palavra que é escrita na Bíblia, no Novo Testamento. Então, o que ele está querendo dizer ali é que quando João largou a pena, né, que ele estava escrevendo o livro de Apocalipse, naquele momento encerrou-se então aquilo que Deus tinha de revelação para nós. Então, isso é fundamental para que a gente entenda então o que é perfeito. Então, o que é perfeito aqui é colocado por Paulo como algo que foi concluído, ia se concluir na época que ele estava escrevendo a carta aos Coríntios e ainda se concluir na frente. O que ele quer se referir a isso? Que aqueles dons todos que os apóstolos apresentavam, né, de curas, de milagres, de línguas, tudo aquilo ali, representava um tempo inicial da vida da igreja. Então, aquele era um estado da vida da igreja no início dela. Então, desde que o Senhor Jesus subiu aos céus e enviou o Espírito Santo para a igreja ainda continuou a performar aqueles dons, né, na vida da igreja, né, porque era necessário. Então, ele está se referindo aqui à vida da igreja na época apostólica, na época em que os apóstolos ainda estavam vivos. Os irmãos sabem que quando João concluiu o cânon, ele terminou o cânon, pouco depois, então, ele vai morrer, né? Ele já devia ter cerca de 80 para 90 anos quando isso aconteceu, ele vai morrer, então já não existia mais apóstolo nenhum. Então isso é que ele está querendo dizer com o perfeito. A gente tem aprendido isso, principalmente o pastor Edson tem nos ensinado sempre isso, né? Existem muitos pensamentos diferentes acerca do que é esse perfeito, mas nós temos crido que essa é a explicação, né? Repara no versículo 11, né, como é que essa ideia vai ser mais clara. Paulo ilustra, então, dizendo acerca de quando ele era menino, né? Ele diz ele mesmo, né, quando ele mesmo era menino. Ele teve essa experiência e cada um de nós adultos temos essa experiência. Quando eu era menino,
poderia dizer também, quando você é menina, né? Ele falava como menino, ele sentia como menino, ele pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então Paulo quer mostrar aqui duas etapas na vida de uma pessoa. Quando ele é menino, né? Ele vive as coisas próprias de menino, e depois, quando ele cresce, ele passa então a perceber as coisas do ponto de vista adulto, né? Então há um amadurecimento. É esse amadurecimento então que ele quer agora trazer para ilustrar a questão da vida da igreja. Naquele período ali seria um período, vamos dizer assim, que a igreja ainda era infantil. Então ela precisava desses dons então para que ela pudesse realmente ganhar força e crescer e chegar a uma etapa madura. O próprio Paulo, quando está falando disso daqui, uma vez que ele ainda era vivo, né, e estava então provavelmente ainda fazendo milagres, né, ele sabia, por profecia, ele estava dizendo isso aqui, né? Ele tinha essa revelação de que realmente aquele tempo ia se extinguir em algum ponto. Mas, basicamente, a ideia que ele traz aqui com essa ilustração é a ideia de maturidade da igreja. Então, é como se, a partir do cânon ter sido encerrado, nós, então, passamos a viver uma época mais madura. Isso não quer dizer que a gente não erre, que a gente não peque, que a gente não deixe de fazer a vontade de Deus. Versículo 12, então, ele continua nessa explicação, né, e está caracterizado por esse porquê. Ele tenta, então, ligar a ideia de ser menino, de depois ser adulto, com a ideia desse porquê aqui. Ele diz, agora nós vemos como em espelho. A nossa visão é virtual, ela é uma visão obscura ainda. Mas então, ele diz, veremos face a face. Veremos do jeito como nós somos, então, conhecidos, né? Então, isso vai significar, então, esse amadurecimento da igreja, que vai dali até os dias de hoje, que vai dali do cânon até os dias de hoje. Então, ele mostra, então, esses dois períodos ali. Uma visão parcial e depois uma visão total. Esses dons, então, eles se extinguiram. Esses dons, numa determinada época, se extinguiram. Aqueles que a gente ainda vê hoje são aqueles que Deus ainda consegue, que Deus ainda nos concede, e que são importantes para toda a época da igreja. E no versículo 13, então, ele vai destacar os 3 dons que ainda existem, que ainda são importantes para a vida da igreja, mas ele finalmente mostra que fé e esperança e o amor estão conosco ainda hoje, mas dos 3, o amor é o maior. Então, novamente, ele ainda coloca fé e esperança como virtudes essenciais na vida da igreja hoje, mas ele destaca o amor como sendo o maior dos dons. Então ele diz que o amor é essencial, lá nos versículos de 1 a 3, e agora ele vai terminar dizendo que o amor é o maior dos dons. E com isso, então, ele tenta elevar o amor a uma dimensão bastante alta para que a igreja de Corinto observasse isso agora no seu viver e buscasse, então, a unidade da igreja. É esse argumento aqui que ele fecha esse capítulo 13, conforme a gente viu nessas 3 semanas, desde a última semana de julho, né? Então, o resumo de tudo é isso. Os dons espirituais, à exceção do amor, eles são temporários, né? Eram temporários até a época da conclusão, alguns deles eram temporários até a conclusão do cânon, outros são temporários até nós irmos para o céu. Então, em contrapartida a tudo isso, o amor continuará a existir no céu, né? A gente pode fazer aqui algumas aplicações, então, eu destaquei umas 4 ou 5, que são as seguintes. Sendo o amor mais um presente entre todos os dons que Deus nos deu, nós devemos ter o coração, então, cheio de gratidão. Gratidão a Ele por essa dádiva inesgotável. Ela vai se, então, perdurar por toda a nossa vida cristã. E também quando nós estivermos com Deus. São rios de água viva que fluem sem parar sobre nossas vidas. Nós devemos ter um coração grato. Irmão João Pedro destacou isso ontem na sua live. Aliás, ele tem falado sobre essa gratidão. E essa gratidão se dá porque nós não temos nada, mas Deus, então, nos dá tudo.
e Ele também nos dá o amor. Não existe nada que não tenhamos recebido de suas mãos generosas, mas o amor excede em muito a todas as bênçãos que Deus nos cumula. O nosso amor, a segunda aplicação, o nosso amor é imperfeito ainda. Existe, portanto, um certo progresso em amar, até aquele dia que o nosso amor será único, estável, completamente amadurecido e perfeito. Então, uma das orações que nós devemos fazer todos os dias, né, é que a gente deve rogar continuamente a Deus, que é a fonte do verdadeiro amor, que nos dê esse amor para que nós nos amemos uns aos outros, né? Amemos ao próximo, amemos a Deus. A terceira dessas aplicações é que o amor jamais acaba. Isso deve ser uma razão da nossa ansiedade para que, por aquele dia em que ele será o nosso estado permanente com Deus. Nós devemos, então, utilizando-nos da fé, utilizando-nos da esperança, nós devemos perseverar firme na esperança, crendo que um dia nós veremos o autor e consumador da nossa fé. Então, você louve a Deus. Nós devemos louvar a Deus porque Ele nos escolheu para viver com o Senhor Jesus para sempre. Quanto que nós realmente queremos vê-lo? Isso deve ser uma expectativa grande no nosso coração. Aliás, como o pastor Edson normalmente frisa, né? Ele pode voltar hoje. Então, nós devemos retornar sempre a esse texto nas nossas meditações, buscando por sabedoria para compreender a extensão desse amor de Deus, a extensão do amor que Ele quer cumprir em nós através das obras que Ele desde antemão preparou para que a gente andasse nelas. Nós devemos então nos lembrar que o mundo propõe um amor que não é o amor de Deus, né? Nós devemos pensar em Jesus e perceber nele as características deste amor e imitar o Senhor como você faria com um irmão mais velho que você admira. Jesus é o nosso irmão mais velho. Vamos imitar o nosso irmão mais velho, então. Por sua importância, então, sendo o maior de todos os dons e por causa de nossa natureza pecaminosa, foi que Jesus nos deixou esse mandamento de nos amarmos, né? Os dons são importantes, né? Toda doutrina, ela é importante, né? Mas nós devemos, principalmente, amar-nos uns aos outros. Amar-nos uns aos outros na Igreja Batista Maranata. Amar-nos uns aos outros àqueles que, como nós também, buscamos manter esse vínculo da perfeição para a nossa igreja estar sempre unida e mostrando para as pessoas que não creem o amor de Deus entre nós. Amar é crer no senhorio de Cristo para nossas vidas. Amar é, antes de mais nada, uma expressão de obediência ao nosso Senhor, né? Se nós o amamos, nós o obedecemos. Jesus disse, então, eu vou terminar com esse versículo, ele disse o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos, e aqui o mandamento do amor é o mandamento que ele queria se referir, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, para nós amarmos a Cristo, nós devemos guardar os mandamentos que ele nos propõe, principalmente o mandamento do amor. Irmãos, tenham um bom dia, nós vamos orar. Que a gente esteja meditando nessas coisas durante a nossa vida. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos muito por essa palavra que o Senhor deixou para nós, revelada, e que nos infunde, Senhor, uma vontade de te servir cada vez maior. Essa palavra nos anima, essa palavra nos traz esperança, porque o amor estará presente lá no céu, quando nós estaremos contigo para sempre. Ó bendita esperança, Senhor. Nós te agradecemos por isso. Te agradecemos pela nossa igreja, te agradecemos pelos irmãos com quem nós convivemos. Te agradecemos, ó Deus, por esse dia que o Senhor nos dá. Nós agradecemos por tudo no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Ok, irmãos, então um bom dia para todos. Estejamos, então, atentos para aquilo que vai acontecer no final de semana, quando mais uma vez a igreja vai se reunir. Um abraço a todos.